Eu convidei o Dr. Marcos Chiozal, veterinário especialista em animais selvagens. O Dr. Marcos sempre traz uns animaizinhos diferentes aqui. E eu convidei, doutor, porque eu sei que muitos pais provavelmente vão dar de Dia das Crianças para os filhos um hamster. É comum. Né? Boa tarde, Boa doutor. tarde, tudo jóia? É muito comum mesmo, né? É muito comum presentear nessa época, nessa data tão especial com um bichinho desse. E são bichinhos muito fofinhos, né, doutor? São. Muito fofos. Muito. Tem várias espécies de hamster, né? Tem várias espécies. Os mais comuns é o hamster chinês. Que é aquele cinzinha. Aquele ele tem uma listrinha. Isso. Só que, por exemplo, o tico também é. Só que ele é uma variedade branca. Ai, o tico é hamster chinês. Exatamente. Existem algumas variações entre eles, né? Dá pra pegar ele ali, doutor, pra gente ver bem ele na mão? Vamos tentar? Ver se ele não vai assustar. Vamos parece tentar. que não, parece que ele é bem bonzinho, né? Esse hamster, gente, é da Maria Clara, filha da Tati, minha produtora. Ela tá assistindo a gente, né, Maria Clara? Maria Clara, nós vamos cuidar bem do tico pra você aqui, tá? Oh, que bonitinho, gente. Olha que coisa. Mas que coisinha mais gordinha. Então, esse daqui é um hamster chinês. Ele é um hamster chinês. Exatamente. Tá. Existem outras cores, né? Aquela cor mais natural dele, que é aquele cinza com faixas, né? Aliás, branco e faixas pretas. A gente tem um hamster sírio, que é aquele maiorzinho que esse, que é bem gordinho também, que é muito comum você ver nos filmes infantis. Eu sei qual que é. Isso, exatamente. Tem Aqueles são sírios? São hamsters sírios. Esses dois são os mais comuns. Uhum. Tem o gerbil também, que é o esquilo da Mongólia, que é uma espécie de hamster, também é um pequeno roedor muito comum do pessoal criar. E todas as espécies são dóceis, doutor? Todos são dóceis, isso depende de alguns fatores. Primeiro, como ele foi criado, né? Se ele foi criado com carinho desde pequenininho e o pessoal, os criadores ou quem adquiriu sempre manipula eles, eles ficam dóceis como esse daqui. Olha só que docinho. Olha aí, ele tá espertinho. Quero. Tenta pegar. Tá bem. Maria Clara, ele não vai me morder não, né, Maria Clara? Deixa ele bem protegido. Bem fechado. Não, eu já tive, né, doutor? Eu já tive sim, 5, você sabe disso, né? Verdade. Inclusive, deixa eu contar uma curiosidade aqui, Tati. Dá tempo, Tati, de eu contar a curiosidade? Eu vou contar que o Dr. Marcos cuidou de um hamster meu, que apareceu uma verruguinha na boquinha dele. Era um tumor, né, doutor? Exatamente. E eu levei para fazer cirurgia, gente. Cirurgia no hamster, porque é um bichinho que não adianta, a gente pega amor. É um bichinho barato, se for ver, né, para comprar, né, doutor? Sim, Quanto custa um hamster hoje? Em torno de 30, 40, 50 reais, dependendo da espécie, da variedade. Super baratinho, assim, né, para comprar um animal. E aí as pessoas falavam para mim, mas Fernanda, compra outro, substitui. Eu falava, mas gente, é uma vidinha, eu peguei amor nele. Pois fiz a cirurgia no meu hamster. Enfim, ele viveu mais uns meses ali, depois faleceu, mas por tempo. Até eu quero falar sobre isso com o doutor. Doutor, quanto tempo vive, em média, um bichinho desse? Tá. Na natureza, existem alguns fatores importantes. Existem alguns animais que têm alta reprodução, porque na natureza é normal que esses animais, principalmente os pequenos, que são os roedores, eles sirvam de alimento para outros animais, né? Então o ciclo de vida é muito curto. Então você imagina, um camundongo ele pode se reproduzir a cada 21 dias. Tá? Então a cada 21 dias uma fêmea pode dar 10 filhotes ali. Então a natureza já cuidou para que isso não causasse um desequilíbrio, uma superpopulação, então encurta um pouquinho a vida desses animais. A média é 2 anos de vida, os roedores pequenos. Então eu acho até importante ficar um alerta aí para os pais, né? Que é um bichinho que a criança tem que saber que não vai viver muito tempo, né? Que vai viver mais ou menos 2 anos, gente. Exatamente. É importante os pais frisarem para as crianças essa data, para que não cause nenhum transtorno, né? Porque é o ciclo natural da vida deles, né? Esse tempo. Tem alguns animais que vivem um pouquinho mais. Eu tive uma que viveu 5 anos. É uma coisa extraordinária. Né? Mas no final era um hamster sírio, inclusive. E no finalzinho da vida dela, ela já estava bem aquele aspecto de velhinha, já não dava difícil, né? O pelo já ficou bem branquinho. Mas eles envelhecem muito rápido. Muito gente, mais rápido. O Tico tá quase, ele tá dormindo na minha mão. Ai, meu Deus, não é a coisa mais linda. Olha que perfeição de Deus, gente. Esse focinho. E tem gente que tem medo, tem nojo, fala que é rato, né, doutor? Tem bastante. Mas é uma vidinha. Olha isso daqui, gente, que coisa mais... Ô, Maria Clara, eu não vou devolver ele, não. Vou levar ele pra minha casa. Doutor, é verdade que se juntam um ou mais, eles brigam, dá briga?
Acontece se forem de bandos diferentes, porque existe uma estrutura familiar. Se você junta animais diferentes de uma vez, é igual, por exemplo, você está na sua casa e coloca um estranho lá. Entendi. A gente não vai gostar. Então, o hamster é a mesma coisa, né? Se tem outro estranho na casa, eles podem entrar em combate, principalmente entre os machos. Entendi. Dá para saber se é macho ou fêmea, doutora? Dá para saber. Assim, não é tão facilmente para quem não tem experiência, porque os testículos do macho, por exemplo, fica dentro do abdômen ou dentro da região inguinal, que a gente fala, que é aquela parte de baixo da bacia. Então, se você posicionar ele com a cabeça para cima e fazer uma palpação leve do abdômen para baixo, às vezes você consegue ver as estruturas testiculares. E o que come, doutor? Bom, hoje em dia, temos vários itens alimentares, dependendo da espécie. O mais seguro para a pessoa que tem dúvidas, não tem muito conhecimento, é dar uma ração extrusada, que é aquela pura ração, como se fosse a ração do cachorro, mas específica para roedores. Tá, então, e frutas, essas coisas, legumes, verduras? Sim, pode. Eu dava cenoura, pimenta, você couve. pode oferecer de forma moderada, desde que se ele comer muita ração, você não precisa dar muitos itens, dá mais como um petisco e lembrar que tem que higienizar esses itens vegetais como se fosse para o nosso consumo também. Entendi, não é porque é bichinho, falar é rato, pode dar com terra. Não é? Tem gente que pensa isso. Né? E aquela coisa deles guardarem, eu sei que eles têm uma bolsinha aqui, né, na bochechinha, não sei, que eles guardam a comidinha, né? Isso, várias espécies têm. Eles pegam, eles captam esse alimento, porque às vezes na natureza ele tem que pegar logo o alimento e já fugir para a toquinha deles, né, antes que o predador identifique. Então eles têm esses reservatórios que ficam na bochecha, e quando eles enfiam todo o alimento ali e sai correndo para a toca e come lá. E come depois. Exatamente. Nossa, eu achava, sabe por que eu achava? Eu achava que era para esquentar. Eu juro por Deus. Eu falava assim, ele deve guardar, porque ele não deve gostar de comer comida forninho fria, natural. Gente. Daí ele guarda e depois ele cospe e come quentinho. Não é por isso então, doutor? Não. Eu devo ter ouvido isso em algum lugar, viu? Provavelmente. Agora, é verdade que pode acontecer da fêmea comer os filhotes? É meio raro hoje em dia nos animais de cativeiro, mas nas situações que ela se sente estressada ou em risco, isso pode ocorrer. E também pode ocorrer do macho, de algumas espécies, matar os filhotes machos que podem ser competidores no futuro. Entendi. É raro, hoje em dia, se ele vive numa situação tranquila, na gaiolinha, ele é bem cuidado, com carinho, dificilmente isso irá acontecer. E é legal a gente alertar também os pais que são bichinhos noturnos, né, doutor? Isso é muito importante salientar. Porque, assim, às vezes o pessoal fica meio ressabiado, porque o bichinho dorme o dia inteiro, né, e não sabe se trocou o dia pela noite, mas não, os roedores saem de noite, principalmente. Isso é até importante, se você for deixar ele numa gaiolinha, num viveirinho, por exemplo, não deixar perto de um animal diurno. Por quê? Vamos supor que seja uma ave diurna. Você deixa o hamsterzinho e a gaiola lá perto. À noite que a ave quer dormir, o hamster vai estar lá trabalhando, entendeu? Brincando e interagindo. Então isso pode estressar a ave, por exemplo. Entendi. E eles fazem, né, barulhinho na rodinha deles, que toda gaiolinha tem uma rodinha, né? Isso, exatamente. E eles ficam correndo a noite inteira e ficam exercitando ali. Exercitando, se pendurando. O meu se pendurava na gaiola, ficava penduradinho, assim, caía às vezes. Era uma graça de ver. Muito engraçado. Muito fofinho. Doutor, e a questão dos dentes? Perfeito. Que eu já ouvi falar que não para de crescer o dente, é verdade? Isso. Todos os roedores têm essa característica. O dente cresce continuamente. Então, isso a gente deve lembrar e já pensar que pode existir até algumas enfermidades decorrentes disso. Como que, se ele cresce continuamente, ele tem que roer e desgastar esse dente. Tá? Então, tem que ter algum material fibroso ou mais rígido para que ele possa desgastar, seja brinquedos ou alimentos. Se ele come a ração já é firme e já desgasta. Se acontecer alguma infecção bucal, por exemplo, na qual ele não consiga mastigar direito, esse dente vai continuar crescendo. Então, às vezes, chega para a gente pacientes que não conseguem nem fechar a boca, de tanto que cresceu o dente. Aí tem que fazer uma correção odontológica. E nesses 2 anos cresce de uma maneira assim, super rápida? Continuamente. Não, dia a dia está crescendo. Olha só. Eles são animaizinhos inteligentes, doutor? São bem espertos. Até essa minha que eu falei que ela viveu muito tempo, ela identificava assim onde eu estava pelo cheiro e tudo mais, né? Ela é bem espertinha. E eles identificam aquelas pessoas que ela manipula mais. Ai, que bonitinho, gente. As fêmeas entram no cio? Sim, entra no cio. Inclusive, elas têm cios contínuos, assim. Às vezes acabou de parir, está amamentando, já pode reproduzir, acasalar e reproduzir logo na sequência.
E banho, doutor? Pode dar banho? Não é muito comum, mas existe, pode sim, é possível, desde que você adapte ele. Só não pode passar frio e tem que secar muito bem depois do banho. Com secador? Com secadorzinho, lógico, só que tem que acostumar. No friozinho, né? Exatamente, tem que ser uma temperatura amena ali, porque ele não passe frio, mas que se fique bem sequinho. Entendi. Dá para acostumar, tem alguns até que gostam de nadar em banheirinhas. Agora, doutor, eu tive um desses meus 5 que eu tive, que ele era dócil e depois ficou agressivo. Pode acontecer? Perfeito, pode acontecer. Principalmente, sim, se ele tiver algum probleminha de saúde crônico ou se a gente parar de mexer nele, de manipular ele. Ele acaba acostumando. Algumas aves são assim também. Isso realmente aconteceu mesmo, que na época a minha filha ela pegava bastante ele no começo, depois foi deixando de pegar, e a gente na correria também quase não pegava, né? E ele foi ficando agressivo realmente, ele tá se limpando, gente, olha aqui. Ele tá mordendo meu anel, dá pra pegar bem pertinho, Rô, que ele tá mordendo meu anel aqui, eu queria mostrar isso daqui. Olha que coisa mais linda. Agora ele tá se limpando, ó. Higiene. Gente, vê se não é uma coisa mais linda. Doutora, agora mudando de assunto completamente, eu sei que vai ter uma pesca aí, sim, beneficente, bacana. Em prol do Hospital do Câncer, Isso, que o doutor também super ajuda e apoia, né? Exatamente. Como é que vai ser essa pesca aí? Bom, esse é um torneio que a gente faz anualmente, nós, um grupo de amigos, né? Que somos pescadores esportivos, lembrando que pescador esportivo é aquele que preza pela consciência ambiental, pela preservação e é contra os exageros na pesca. Isso a gente sempre frisa, tá? E a gente tinha sempre vontade tinha assim, ideias de fazer programas ambientais e nós já fazíamos uma certa campanha, mas tinha vontade de ir um pouco além. Né? Assim, trabalhar, por exemplo, com projetos sociais. Então, anualmente, nós fazemos um torneio, e aí, para quem não conhece, o tucuna é o apelido do tucunaré, que é aquele peixe esportivo que muitos pescadores gostam, né? Então, a gente idealizou um projeto para poder ajudar a auxiliar alguma entidade. Cada ano a gente escolhe uma entidade, né? Esse ano vai ser a ala infantil do Hospital do Câncer, vai ser agora dia 15 de outubro, né? Esse torneio. E assim, na verdade, é um torneio, o nome é torneio, mas é uma grande festa, uma confraternização. Pode levar família, né? É muito comum, inclusive, as mulheres pescando com os esposos nos barcos, concorrendo a prêmios, exatamente. E assim, e vai ter vários prêmios. Vai ter troféu para os maiores peixes e para o menor peixe, inclusive. Que bom, para a pessoa não ficar frustrada, né? Exatamente. Pescou o menor peixe também vai ganhar prêmio. Então, as informações o pessoal pode entrar ali no tucunasolidade.com.br para ter mais informações. Todas as informações lá.